Irmãos, uma grande alegria poder estar com os irmãos pela primeira vez, acredito, né? Aqui pregando nesse púlpito. Já preguei aqui no presbitério, foi o nosso presbitério da igreja de Casa Caiada. E a alegria poder, nesse dia, compartilhar do Evangelho com os irmãos. Esse tema sobre gratidão, ações de graças, é um tema riquíssimo. Um tema vasto, né, de grandes ensinos e profunda verdade. E nós temos como base desse conceito de gratidão, né, a certeza de que o que sobrou de toda a estrutura do Antigo Testamento, de sacrifícios que nós éramos ordenados a ofertar a Deus, o que sobra no Novo Testamento é essa expressão, né? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações de graça. Nós não oferecemos mais o cordeiro que é imolado, porque Cristo já foi morto. Nenhum outro sacrifício nós podemos oferecer, porque todos eles apontavam para a obra concluída de Cristo na cruz do Calvário. Com base nessa obra, a única coisa que oferecemos a Deus no culto é ações de graças, louvor ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 67 ao 75. Lucas 1, verso 67 ao 75. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor e em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Santo Deus, pela preciosa e gloriosa oportunidade que o Senhor concede ao teu povo no teu santo dia, de se reunir em santa assembleia para glorificar o teu nome, para render louvores a ti, para desfrutar da comunhão dos santos. Graças te damos também, Senhor Deus, porque de modo especial o Senhor fala à tua igreja por meio da pregação do Evangelho. Então, Senhor, pelo teu poder, por tua graça, pelo teu Espírito, fala conosco. Que a tua voz se faça ouvir nessa manhã do teu santo dia. E o Senhor seja exaltado. E o Senhor produza, pelo teu poder, na nossa alma, um coração grato ao Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós lemos aqui, irmãos, no Catecismo Maior, a pergunta 97 do nosso catecismo, foi lido até, por sinal, na leitura continuada do catecismo hoje, e até falando ali com o pastor Ronaldo, acerca da providência divina em ler exatamente a pergunta que eu ia citar hoje na exposição das Escrituras Sagradas. E o catecismo, irmãos, você faz uma busca rápida no Catecismo Maior, é onde aparece a palavra gratidão, onde aparece o termo gratidão, ações de graças, né? Você vai perceber que o uso dessa palavra
está sempre associada ao fruto da obra da salvação. Está sempre associada ao fruto da graça que nos redimiu, né? O que o Senhor produz em nós é um coração grato. Então, por exemplo, eu selecionei aqui algumas perguntas do catecismo, né? Mas eu diria basicamente 3. A pergunta 32, a pergunta 97 que lemos e a pergunta 168. A pergunta 32 diz assim: como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Aí a resposta ao catecismo: a graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé, com todas as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus. Veja, é interessante, para neles operar a fé com todas as más graças salvadoras e para os habilitar a praticar toda a santa obediência como evidência da sua fé e gratidão para com Deus e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Veja que o catecismo aqui descreve que a expressão externa da nossa fé e gratidão é a obediência, a santa obediência. Então eu digo que sou grato a Deus não apenas com os meus lábios, mas porque amo os mandamentos do Senhor, porque tenho prazer no ensino da sua palavra. Então, a pergunta 97 que lemos hoje, rapidamente, irmãos: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Então, perceba que lemos qual é a utilidade da lei moral para os não regenerados e qual é a utilidade especial da lei moral para os regenerados, para nós que fomos salvos. Para que serve a lei para nós? Aí ele continua, veja: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, que significa dizer que nós não estamos mais debaixo da lei para a nossa redenção. Eu não tenho mais em mim mesmo condições de obedecer a lei para ser salvo. Por isso Cristo envia o segundo Adão, tendo em vista que o primeiro Adão falhou, o segundo Adão cumpre toda a lei em meu lugar. E a maldição do pacto das obras, que era minha, caiu sobre ele. Gálatas 3, versículo 8 em diante, Paulo diz assim: e ele se fez maldição em nosso lugar. Como? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí ele diz: ele se fez maldição, levando a maldição da lei sobre si. Havia uma maldição. Que maldição da lei é essa? Mesmo o texto de Gálatas, Paulo vai dizer: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, todo aquele que não é perfeito obediente da lei está debaixo de maldição. Logo, todos nós estamos debaixo de maldição, porque nós somos transgressores da lei. E aí o que foi que aconteceu? Os que foram salvos em Cristo, nós não estamos mais debaixo da lei como pacto de obras, isto é, a maldição da lei já não está mais sobre nós, está sobre Cristo. E o que isso produz na igreja? Veja a linguagem do catecismo. Ele diz assim: ora, como nós não estamos mais debaixo da lei como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados pela lei. Contudo, além da utilidade geral desta lei, comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial. Veja, utilidade especial para produzir o quê? Para lhes mostrar quanto devem a Cristo, por cumpri-la e sofrer a maldição dela, diz o catecismo.
em lugar e para o bem deles, para o nosso bem e em nosso lugar. E assim, veja a linguagem do catecismo, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão como? Por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. A gratidão, tanto na pergunta 32 como na pergunta 97, ela está associada à obediência. Eu vou mostrar maior afeição pela obra de Cristo, maior gratidão pelo que Ele fez por mim. E como isso se revela? Por minha obediência, pelo meu serviço ao Senhor. Não são meras palavras, é o modo como nós vivemos. Não é? É o modo como nós vivemos. E é claro, irmãos, não é? Depois vocês podem ler também a pergunta 168, eu não vou me deter nela, mas depois, onde aparece outra vez a palavra gratidão, que está tratando sobre a Santa Ceia, e o que é que a ceia traz à memória, o que é que ela produz em nós? Gratidão a Deus por aquilo que Cristo fez por nós. Quando falamos então em gratidão, o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um efeito da obra da redenção. Na nossa cultura, geralmente, irmãos, a gratidão ela está associada a um estado de espírito, né? É comum se você participar de grupo de WhatsApp de professores do município ou do estado, você vai encontrar lá gratiluz, é o termo utilizado por eles, gratiluz, gratidão sempre. Parece bonito isso, né? Mas o que significa exatamente isso? São termos que as pessoas usam no seu dia a dia, mas elas não sabem exatamente o significado bíblico dessa expressão. A gratidão, ela tem a ver com um reconhecimento inequívoco de que aquilo que Deus fez por mim, em Cristo Jesus, Ele o fez para a glória dEle e porque eu não tinha em mim mesmo a mínima condição de fazê-lo. Não tem outro sentimento, não tem outra realidade a brotar do meu coração, senão gratidão. Tem um teólogo do século XVII, que quando ele vai lidar com a pergunta do catecismo maior, e do breve catecismo que pergunta o que é a oração, se você for lá para a pergunta do catecismo, o que é a oração, a resposta da pergunta do catecismo, variada, dependendo se é breve ou maior, mais ou menos é assim. É a apresentação dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo, segundo a sua vontade, com confissão de pecados e ações de graças. É interessante porque no catecismo você vai encontrar também no conceito de oração que é impossível orar e não ter como parte fundamental da oração ações de graças, gratidão. Porque nós que oramos, não oramos como quem não tem nada. Se chamamos Deus de Pai, nós o fazemos por causa de Cristo. E por causa de Cristo nós somos filhos de Deus. O que mais nos falta exatamente? É impossível pedir alguma coisa a Deus sem um coração grato. É impossível pedir a Deus sem ações de graças. Ações de graças pertencem à natureza da própria oração. A natureza da própria oração. É isso que é requerido de todo aquele que ora. E aí, então, esse teólogo do século XVII vai adiante e diz assim: eu só tenho uma coisa para dar a Deus. Eu não tenho mais nada a dar a Deus. Se eu não der ações de graças, eu não dou nada para Deus. Porque eu não tenho nada para dar para Deus, senão ações de graças. Se eu não tenho gratidão no meu coração e se eu não reconheço isso, eu não tenho nada para entregar a Deus. Olha, quem foi que deu a ele para depois receber? Davi, quando foi construir o santuário, disse: Senhor, quem sou eu, quem é o meu povo, para que te dê alguma coisa? Tudo que temos e te damos, damos porque recebemos das tuas mãos.
A única coisa que eu tenho para entregar para Deus é ações de graças. Eu não tenho mais nada. Por que eu entrego minha vida? Não é como sacrifício, irmãos, é como ações de graça. Assim como a Escritura diz, que eu preciso me entregar para Deus, para que eu seja consumido no altar, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 12. Ele diz assim: eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Não há nada, preste atenção nisso, nada que eu possa oferecer a Deus, senão ações de graças. Ações de graças. O texto de Lucas, e eu queria rapidamente voltar a ele, para você entender um pouco dessa realidade central, como isso ocorreu na Escritura Sagrada, pelo poder da obra da redenção, né? Eu não vou me deter a todos os detalhes do texto, se seria aqui, caberia aqui 2 exposições desse texto em momentos diferentes, mas eu vou me deter ao ponto central, que é o serviço como fruto da gratidão, isto é, a manifestação da gratidão, o serviço a Deus. Então volte comigo para o texto de Lucas 1, irmãos. Diz assim um texto: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. E aí vem a qualificação do serviço a Deus. Veja, por favor, o texto diz assim, no verso 74 e no 75 final: o adorar sem temor, como em santidade e justiça, perante Ele todos os nossos dias. A natureza da minha obediência depende da natureza da minha libertação. A natureza da minha gratidão depende da natureza da minha salvação. O que é que essa salvação vai produzir na vida da igreja? Ações de graças. E como essas ações de graças se manifestarão? No serviço a Deus. Como nós vamos servi-lo e como nós vamos adorá-lo. Essa é a linguagem bíblica, certo? É assim que será manifesto essa relação. E aí, então, ora, veja comigo, irmãos, quais os inimigos que o Senhor nos libertou? Quais os inimigos que nos prendiam e nos impossibilitavam de servir? Entendo, não são inimigos que prendem o nosso corpo, não são inimigos que nos impedem de ir e vir, não são inimigos que simplesmente estabelecem leis que são contra os nossos valores, não, são inimigos que prendem a nossa alma. Esses inimigos nós somos libertos dele. Eu queria pensar aqui em 4, basicamente, 4 inimigos. E sempre lembre-se, toda obra da libertação, isto é, toda obra de salvação, ela produzirá gratidão que será manifestada pelo modo como eu sirvo a Deus. Isso revelará o meu coração aqui. Então, vamos pensar, olhando para a própria linguagem do catecismo que lemos e pensando na Escritura Sagrada. Lembre-se que nós não estamos mais debaixo da lei como pacto de obras. Então, vamos pensar nisso. Qual é o primeiro inimigo que precisava ser vencido? A lei moral, a lei de Deus como pacto de obras. Qual é a lógica disso, irmãos? Vamos pensar aqui.
A salvação ela é descrita como um casamento. E na Bíblia, em Romanos, no capítulo 7, por exemplo, vai dizer que eu não posso casar com outro se o anterior não morrer. Não é verdade isso? Então, ora, eu não posso casar com Cristo se eu não morrer para a lei. Esse é um ponto fundamental. Em que sentido eu preciso morrer para a lei? Por que a lei é minha inimiga nesse caso? A lei não é minha inimiga porque ela é ruim. A lei é boa, santa e agradável. Mas por causa da enfermidade do meu próprio coração. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. E o que Deus exigiu de Adão, Ele exige de todo indivíduo em qualquer época da história. O que é que Ele exige? Perfeita obediência. Onde é que eu posso desfrutar desse tipo de linguagem? Volta comigo em Gálatas 3, verso 10. Paulo diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro desta lei para praticá-las. O que Paulo está dizendo é: não basta apenas amar a lei por 10 minutos, eu tenho que permanecer nela. Não basta apenas obedecer um mandamento ou 9 mandamentos. Se eu cair em um, eu sou condenado. Eu preciso permanecer em obediência permanentemente. Esse é o termo, a permanência da obediência de toda a lei. Ora, se isso era o que Deus requeria de mim, agora eu não posso fazê-lo, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. Eu sou incapaz de fazê-lo. Como então eu posso ser redimido, irmãos? Somente pela obra da redenção. Cristo, segundo Adão, se fez homem, cumpriu toda a lei em meu lugar e me livrou da lei. Ora, o que significa dizer, em última instância, é que a minha liberdade, ela passa pelo fato de eu entender que por causa de Cristo, a lei não me condena mais. E eu escuto o Evangelho dizer: quem está em Cristo já não há mais condenação. Ora, desde o Antigo Testamento é assim. Abraão cometeu pecado, a Bíblia é clara em dizer isso. O Senhor o repreende algumas vezes pelos pecados dele. Mas quando você chega, depois da morte de Abraão, no capítulo 26 do livro de Gênesis, quando é descrito a vida de Abraão, é dito assim: Abraão cumpriu toda a lei, todo o estatuto e todos os mandamentos do Senhor. É assustador ler aquele texto. Como que Abraão cumpriu toda a lei, se ele transgrediu a lei? É porque foi imputada a ele a perfeita obediência daquele que viria. É assim que nós somos contados. A maldição da lei já não está mais em nós. Primeiro inimigo que eu precisava vencer: a lei como pacto de obras. O segundo inimigo que eu precisava vencer, irmãos, e fundamentalmente, é o pecado. Eu preciso vencer o pecado. Ora, nós somos libertos do pecado, é claro, não no sentido de que nós vamos ser perfeitos nesse mundo, mas nós somos livres da punição da ira eterna de Deus. Você quer ver um detalhe interessante? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Nós não somos ensinados a orar: perdoa as minhas dívidas. Ora, quando eu oro assim e eu chamo Deus de Pai, eu não estou pedindo a Deus que perdoe o meu pecado da ira eterna, isto é, Senhor, me livra da ira eterna. Porque se eu chamo Deus de Pai, Deus em Cristo é o meu Pai. Logo, houve reconciliação. O que existe ali é o perdão dos meus pecados na minha caminhada como filho. Eu não volto para Deus como um réu diante de um tribunal, diante de um juiz. Eu volto como um filho volta para casa. O princípio é outro. O pecado foi vencido. Jesus destruiu o pecado na cruz do Calvário. Ele nunca cometeu pecado. Ele vem e destrói o inimigo que nos prendia, que nos cercava. Primeiro inimigo, a lei. Segundo inimigo, o pecado. Eu precisava que Cristo vencesse. Terceiro inimigo, que era necessário que acontecesse. Irmãos, a morte. A morte. Lembre-se que a morte, eu não estou livre da morte no sentido nominal. Todos nós teremos um dia a separação do corpo e da alma. Talvez, se o Senhor voltar antes disso, como Paulo escreve
aos Tessalonicenses, ou melhor, e aos Coríntios, nós subiremos com ele, mas regularmente todos nós morreremos. E o nosso corpo será sepultado, a nossa alma vai ao Senhor, como diz a Escritura. Mas nós seremos livres da morte na perspectiva da sua condenação eterna. Como foi isso, irmãos? Jesus Cristo venceu a morte. Como ele venceu a morte? Lembre-se das palavras da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14. O autor diz assim: Jesus Cristo, ele usa outra expressão para significar Cristo ali, mas a ideia é Jesus Cristo, aquele que é carne e sangue, na sua morte, ele venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Para nos livrar, veja, para poder livrar aqueles que têm pavor da morte. No verso seguinte, os inimigos todos vão caindo por Cristo. Entenda, a lei moral, a lei como pacto de obras, Cristo recebeu a maldição em nosso lugar. O pecado, ele morreu pelos nossos pecados, nos purifica de todo pecado. Também na morte, ele destruiu a morte na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, isso é comprovado, ele ressuscita dentre os mortos. E o quarto inimigo a ser vencido e último nesse contexto é o próprio diabo, Satanás. Porque o executor da morte é Satanás. Onde Satanás ganhou força, irmãos? No Éden, no jardim do Éden. Porque a ordem foi: se comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E ele é aquele que executa isso. Então ele ganhou força no mundo. O mundo jaz no maligno, porque se a morte impera no mundo, o mundo jaz no maligno. Como foi então que Cristo veio me libertar do diabo? Ele não veio me libertar do diabo nessa perspectiva de que ele não pode, ele não vai mais me importunar, ou não vai mais tentar. Claro que isso vai acontecer, mas ele não terá domínio sobre nós. Como isso vai acontecer, irmãos? Lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você tem uma imagem mais gloriosa. Se ele ganhou força no jardim do Éden, ele perdeu força no jardim de Getsêmani. Foi lá que a morte foi vencida. Foi lá que o nosso Senhor Redentor, vence Satanás. E lembre-se, na sua morte ele destrói aquele que tem o poder da morte. E no dia da morte de Cristo, a terra treme, e os que estão no sepulcro, alguns deles ressuscitam. No dia da sua morte, ele pisa na cabeça da serpente, como Gênesis 3,15 aponta, e ali nós somos libertos da morte. Agora a morte não tem mais poder sobre nós. Sabe o que a morte pode fazer conosco? O pior que ela pode fazer conosco, irmão, é nos lançar na rocha que é o nosso Redentor. Há um colega, um pastor que sofre de câncer. O Senhor tem dado graça e sustentado a vida dele por muito tempo. E foi um câncer grave, muito grave, teve metástase, mas está totalmente sob controle agora. O Senhor tem sustentado ele. E no meio das suas lutas, eu lembro de uma expressão que ele usou. Ele disse: eu beijo a onda que me joga na rocha. Eu beijo a morte que me lança aos pés do meu Redentor. A única coisa que ela vai fazer comigo é me fazer chegar diante do meu Salvador e contemplá-lo por toda a eternidade. Já não tem mais força contra nós. Ele veio para destruir os nossos inimigos. A lei, o pecado, a morte, o diabo. Livres. Consequentemente, irmãos, agora isso vai produzir em nós um modelo diferente de serviço, que é a gratidão que vai brotar disso, irmãos. É impossível alguém alcançar tal coisa e não ser grato a Deus. E o que eu ofereço a Deus como gratidão? A minha vida, o que eu tenho, o que eu sou. Isso é a expressão da Escritura Sagrada. Quando você olha, por exemplo,
para a linguagem do próprio texto, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, venha comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, texto glorioso sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 54. Escute bem as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, e veja como a conclusão é a mesma conclusão de Lucas 1, 67 a 75. Veja, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Preste atenção nisso, irmãos. Aí ele passa a descrever quando que a morte passou a perder a sua força. Ele diz, o aguilhão da morte é o quê? Pecado. Lembra do que aconteceu? E a força do pecado é o quê? O que foi que nós somos libertos? Eu fui liberto da lei, como pacto de obras. Então, o que é que dá força ao pecado, à lei? Eu fui quebrado aqui. Aí depois, o que é que dá força à morte, irmãos? É o pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Entende? Então, a libertação ela é uma cadeia que vai se soltando. Não é uma coisa e não outra. Há uma realidade que me torna apto para o serviço do reino, para manifestar isso em obediência. Aquela libertação que veio a mim. E aí, Satanás, irmãos, é aquele que executa a morte livre da lei, como pacto de obras, não da lei moral para obedecer, para viver, livre do pecado, ela não mais me destruirá, livre da morte. Satanás solta as suas garras de nós. Ele já não tem mais poder, porque o que nos prendia a ele, não prende mais. Isso então vai produzir naturalmente um modelo de serviço. Um modelo glorioso de serviço. E que modelo é esse? Veja, irmãos, no verso 58. Veja que Paulo não teme aplicar isso na prática de vida. Ele diz, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes em que? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que é que isso vai produzir em nós? Serviço a Deus. Deixa eu reconstruir a linguagem. Vamos voltar lá para Lucas, irmãos. Eu prometo que eu não vou me demorar. Já estamos partindo para o fim, tá certo? Eu prometo isso. Mas Lucas capítulo 1. Lucas no capítulo 1, voltemos para o nosso texto. Ele vai descrever o modelo da libertação. Veja comigo. No verso 74. De conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Que tipo de serviço? Vamos lá. Para que foi que Deus nos criou? Para servi-lo, para adorá-lo. Qual o fim principal do homem? Catecismo, pergunta 1 primeiro. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O Senhor nos criou para esse fim. O pecado nos impede de servir a Deus com um propósito. Então, o Senhor, Ele vai nos libertar para quê? Para que o propósito inicial seja restabelecido. Então, eu posso dizer assim, que é uma subordinação. Toda essa obra da redenção é para que aquilo que foi determinado na criação seja restabelecido. O serviço, agora com o coração cheio de gratidão. Agora eu não sirvo a Deus mais com temor. Eu não tenho mais medo. Eu não sirvo a Deus como um réu serve a um juiz. Nós servimos a Deus como um servo. Na realidade, como um filho serve ao seu pai. Eu amo a linguagem final de Malaquias. No capítulo 3 do livro de Malaquias, por favor.
Abra sua Bíblia comigo, lá no finalzinho, capítulo 3 de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Malaquias diz assim, irmãos, Malaquias capítulo 3, versículo 17 diz assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Nós serviremos a Deus como filhos, não como escravos. Nós serviremos a Deus não como quem tem medo do inferno, mas por quem ama o nosso Redentor. A motivação do nosso serviço a Deus é outra. É outra. Nós não temos medo. Nós tememos a Deus, por isso fugimos do pecado, mas não temos medo mais. Nós servimos a Deus como quem ama toda a sua lei. Não amo apenas o quarto mandamento, como os adventistas costumam fazer, pregar apenas a guarda do sábado. Nós amamos o domingo, o dia do Senhor, mas amamos não ter outro Deus além do nosso Deus. Nós amamos não fazer imagem de escultura. Nós amamos não tomar o nome dele em vão. Nós amamos honrar pai e mãe. Nós amamos não matar, não furtar, não praticar o mal contra o nosso próximo. Nós amamos toda a lei de Deus. Nós não somos como quem tem medo e aí pratica uma única coisa e acha que está livre. Nós não somos livres por causa disso, porque fomos libertos e por isso amamos tudo que o nosso Pai nos dá e nos ensina. Nós amamos a Deus universalmente, não amamos apenas a Deus, não servimos apenas a Deus na igreja, servimos a Deus em casa, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós servimos a Ele. Essa é a natureza da nossa libertação. Eu não tenho medo, diz o texto. O temor me livra do pecado. Esse temor me afasta de Deus. Aqui, sem esse medo, nós servimos a Deus. E aí, na sequência do texto, irmãos, de Lucas, volte lá comigo, ele diz: em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. O que Deus disse por meio de Arão e Moisés a Faraó: deixa o meu povo ir para que no deserto me sirva. Deixa o meu povo ir. A lei como pacto de obras, o pecado, a morte e o diabo eram mais poderosos do que Faraó e o Egito. O Senhor veio e nos arrancou daqui. Deixa o meu povo ir para que me sirva, para que me adore. Os nossos lábios não poderão dizer suficientemente e provar suficientemente que nós somos gratos a Deus, se não servimos a Deus conforme a natureza da nossa libertação. Em santidade, em justiça, não apenas um dia, todos os dias da nossa vida, como filhos, como servos, toda a lei, todas as áreas da vida, e ao mesmo tempo, todos os dias da nossa vida. E a linguagem bíblica nos faz então perceber, irmãos, como é incompatível farisaísmo, legalismo,
e serviço ao Senhor. Porque o legalismo e o farisaísmo, irmãos, eles são a força humana. Eu gostava muito de uma linguagem usada por Russell Shedd, que dizia assim: a diferença entre santificação e legalismo e farisaísmo é tênue, ele dizia. A diferença profunda está no fato de que legalismo é obra humana, santificação é obra de Deus, divina, do Espírito. Mas às vezes parecem a mesma coisa, externamente. Mas a verdadeira libertação produzirá manifestadamente no seio da igreja um serviço sem temor, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida. Outra coisa que pode ser aplicada à nossa vida diretamente. Você é liberto pelo Senhor, você é grato a Deus por tudo que você faz. Então, o que você faz servindo a Satanás, irmãos? Nos valores de Satanás, nas práticas malignas? Ora, se você foi liberto do pecado, por que você está preso à iniquidade e vivendo na escravidão do pecado? Que negócio é esse que você tem? Se você foi liberto pelo Senhor, não participe mais das coisas que não produzem serviço santo que glorifica a Deus. Nós não podemos mais fazer parte dessas coisas, nem viver para essas coisas. Mas ainda, irmãos, é verdade que toda essa obra da redenção é para produzir verdadeiro serviço a Deus. Como eu direi que eu fui liberto pelo Senhor? Porque eu sirvo conforme a natureza da minha libertação. Se estamos presos no pecado, veja a mulher samaritana. Senhor, onde se deve adorar? Nesse monte ou naquele monte? Antes dela, a discussão era sobre a água que ela deveria beber. Aí era uma mulher que ia ao monte adorar a Deus, no monte dos samaritanos. Mas ela vivia na prática da iniquidade. Ela teve 7 maridos e o marido que ela vivia agora não era marido dela. Jesus disse a ela: como assim? O marido que você tem não é seu marido. Você vive no pecado. Todo aquele que serve a Deus precisa se afastar de todas as obras mortas do diabo, do pecado, na sua manifestação pública, no nosso íntimo, e da morte como escravidão para a nossa vida. No final, irmãos, o propósito é exatamente esse. Somos gratos a Deus. Eu encerro usando as palavras de Tiago. Mostra-me tuas obras, que eu vou ver tua fé. Mostra-me como você vive, e eu direi o quão você é grato a Deus pelo que Ele fez por você. Como você serve a Deus. E eu direi exatamente aquilo que se passa no seu coração. Eu desejo sincero, irmãos, é que nessa manhã do santo dia do Senhor, a nossa gratidão de lábios seja manifestada no modo como servimos a Deus, sem temor, em santidade e justiça,
todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo benefício glorioso de ouvirmos a Tua voz. De podermos, Senhor, ser confrontados de fato com a nossa própria natureza caída. Como é necessário, Senhor Deus, essas coisas para nós, para cada um de nós. Porque mesmo em Cristo Jesus, nossa carne tantas vezes se exalta, Senhor Deus. A nossa malícia tantas vezes se exalta. E nós, ó Deus, precisamos ser podados, cortados, para produzirmos frutos que glorifiquem o Teu nome. Ó, como precisamos da Tua graça, Senhor, para que a nossa alma, de fato, revele de todo o coração gratidão ao Teu nome, no modo como servimos ao Senhor. Ó, santifica a Tua igreja, Senhor Deus, santifica o Teu povo aqui. Derrama sobre a Tua igreja o Teu Santo Espírito. Renova, Senhor Deus, a nossa esperança. Enche-nos da certeza de que aquilo que Deus fez em Cristo, fez por nós pela fé. E nós estamos seguros nisso. Ajuda-nos a refletirmos todas essas coisas no serviço e no modo como servimos a Ti e ao nosso próximo. É a nossa súplica, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.